Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 14 em diante. Vou falar um pouco de Jesus, que é superior aos sacerdotes terrenos. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós devemos entender qual é a missão, o trabalho que o Senhor Jesus está realizando pela sua grandeza, pelo seu eterno amor, hoje nos céus, assentado à direita de Deus. O escritor aos Hebreus, no verso 14 do capítulo 4, ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão. Nós sabemos que quando nós olhamos para o versículo de número 14, nós vamos já recordar o trabalho dos sumos sacerdotes nos dias de Moisés e de Arão. A primeira coisa que nós vamos meditar, ou lembrar, recordar, é dos textos bíblicos que fala da função do sacerdote na terra. Como Arão, qual era a função de Arão? Qual era a função dos seus filhos como sumo sacerdote? Nós sabemos que Arão era sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes com ele. E eles faziam todo o trabalho do sacrifício, com sangue de animais, de touro, de carneiro. E esse sacrifício que eles faziam, sacrificando animais, os cristãos que conhecem a palavra de Deus sabem que os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Apontava para o que Jesus ia fazer, realizar na cruz, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e para dar uma oportunidade aos gentios de alcançar gratuitamente a salvação a partir do momento que o homem e a mulher reconhecem que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava de ano em ano no lugar santíssimo e ali ele entrava com sangue, porque não podia entrar sem sangue, porque se ele entrasse no Santo dos Santos sem sangue, ele morreria.
ele era imediatamente eliminado. Então não podia entrar sem sangue. Jesus veio aqui. Jesus, como sacerdote, ele não ofereceu sacrifício de animais, nem de touro, nem de animais nenhum, porque ele ia se oferecer a si próprio para a salvação de todos aqueles que crêem. Ele era o cordeiro que havia de ser imolado. Os sacerdotes, como homens literais, ofereciam sacrifício de animais. E aquele sacrifício que eles ofereciam, que eles realizavam, fazia todos os rituais que tinha que ser feito, era as pessoas que vinham e traziam os seus animais para oferecerem sacrifício pelos seus próprios pecados. Quando o trabalho era realizado, aquelas pessoas voltavam para casa felizes porque os seus pecados eram cobertos e eles se sentiam libertos, se sentiam bem na presença de Deus. Mas, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E ele, quando foi morto na cruz do Calvário, ele se ofereceu, ele se doou a si próprio como Cordeiro de Deus. Imolado, não por mãos de homens como Arão, como seus filhos, mas por mãos de homens malignos, maus, que se levantaram contra eles e o acusaram como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um homem mau, e levaram à cruz e tiraram-lhe a vida. E quem se levantou primeiro e entregou Jesus a ser morto pelos romanos, foi os próprios sacerdotes da época. Os próprios sacerdotes que viviam na época, nos dias de Jesus, é que se levantaram contra por causa da política que tinha entrado na religião, entrado na vida dos sacerdotes judeus, dos sacerdotes levitas da tribo de Levi, que eram homens que deveriam aceitar a mensagem de Cristo, eles rejeitaram. Mas o Senhor Jesus foi morto, derramou seu sangue e abriu uma grande oportunidade para que todo homem ou mulher que crê no sacrifício do Senhor e crê nele como Filho de Deus e abraçá-lo como o Messias que foi enviado na terra, esse homem e essa mulher com certeza serão salvos. E nós vemos que, visto que somos ou que temos um grande sumo sacerdote, nós temos esse grande e sumo sacerdote. Jesus veio e se ofereceu, morreu por nós, derramou o seu sangue, representando, derramou o seu sangue, representando o verdadeiro, ele é o verdadeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse,
O sangue de Jesus, ele limpa realmente o homem e tem poder para purificar a alma do homem e se tornar ela branca como a branca lã. Porque é o sangue do testemunho eterno que foi derramado na cruz. Mas Jesus morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E 40 dias após, no dia da sua ascensão, ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu e se assentou à direita de Jeová, do Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Ele se assentou lá. E ele entrou no Santo dos Santos. Porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos de ano em ano. Jesus entrou uma vez por toda e ele está trabalhando até agora, sacerdotando, fazendo o trabalho de sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu costumo dizer nos meus vídeos que o sangue de Jesus tem um testemunho eterno. Ele sustenta, puro, purificado, imaculado, todos aqueles que entregam o coração para ele, de todo entendimento, de todo espírito, alma e corpo. Se entrega a Cristo e confia, e passa a confiar no seu poder, na sua grandeza, na sua misericórdia. Quando o homem entende que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o pão que desceu do céu, que Jesus é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e quando o homem entende que ele está trabalhando, sacerdotando, fazendo trabalho de purificação, de aspersão na vida de todos aqueles que aceitam ele como Salvador, meus irmãos, a vida dessa pessoa muda totalmente quando ele entende essas coisas maravilhosas que está escrita na palavra do Senhor. E Jesus subiu e está fazendo esse trabalho. E olha bem o que diz aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus depois da sua morte e ressurreição, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que tem poder para compadecer das nossas fraquezas. Porém, nós temos esse Jesus. Ele não é como o sacerdote que não tinha compaixão ao ponto de entregar ele à cruz para ser morto. Mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso é glorioso, irmão. Isso é maravilhoso. Olha bem o que eu vou ler agora em Hebreus 9 e o versículo de número 13 em diante. Olha bem. Porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida
sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue de animal e de touro já trazia libertação para as pessoas, imagina o sangue de Cristo, irmão. Ele nos traz vida eterna, salvação, vida eterna com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Olha bem, e por isso é mediador de um Novo Testamento. Porque Jesus alcançou essa honra. Por isso que ele é mediador de um Novo Testamento. Por isso que ele veio na terra, nos 4 evangelhos, ele realizou a transição das alianças, ele começou ela terminou depois, 40 anos praticamente depois que veio terminar toda a transição das alianças, mas acontece que nós precisamos entender essas coisas. Jesus, ele veio, fez tudo o que tinha que ser feito, morreu na cruz, ofereceu a si mesmo, derramou o seu sangue, foi morto e sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. 40 dias depois subiu e assentou-se à direita de Deus, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele está, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele está sacerdotando para todos aqueles que aceitam e se chegam a ele. Ele é purificado pelo sangue glorioso de Jesus Cristo. O Arão entrava com sangue de animais no Santo dos Santos, mas Jesus entrou com seu próprio sangue. Através do sacrifício de si mesmo, ele entrou. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso é mediador de um Novo Testamento. Nós estamos vivendo uma nova era, um Novo Testamento, um novo pacto, uma nova aliança. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que a morte imperava no primeiro testamento. Os chamados por Cristo através do Evangelho, do seu sacrifício e da sua morte, recebam a promessa da herança eterna. Por isso que eu quero dizer aos irmãos, a todos que estão me ouvindo, se você entregou a sua vida ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, saiba que no antigo pacto, antes de Cristo, as pessoas estavam debaixo do primeiro testamento e eles tinham dificuldade. Os pecados deles eram cobertos, mas não era tirado totalmente, porque só o sangue de Cristo é que poderia tirá-lo, limpá-lo totalmente. Era usado uma simbologia, usando os animais para oferecer sacrifício
apontando para o sacrifício de Cristo. Por isso que eu costumo dizer nos meus vídeos que Jesus morreu pela humanidade. Ele morreu para os homens do passado, do presente nos dias dele e também para os homens do futuro, que somos nós. O sangue de Jesus tem testemunho eterno para toda a eternidade, passada e futura. Isso é difícil de entender, mas é a verdade da palavra de Deus. Então, nós vemos que a própria Bíblia é clara aqui. É por isso, porque ele sofreu, morreu, fez tudo o que tinha que fazer por nós. Ele é mediador de um novo testamento, de uma nova era, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. A morte operava, imperava, entendeu? Para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, do Antigo Testamento. Os chamados agora por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, recebem a promessa da herança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Jesus é o nosso testador por excelência. Ele veio, morreu por nós, pegou aquela cédula que nos condenava e rasgou e nos purificou através do seu sacrifício. E hoje nós temos paz e segurança na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um testamento tem força onde houve morte. Se não houvesse morte, o testamento não tinha efeito nenhum. Enquanto o testador estiver vivo, os seus não têm direito naquilo que ele tem. Mas quando o testador estiver vivo, morrer, digo melhor, aí as pessoas passam a ter direito na herança. Através do testemunho de Jesus, do testamento eterno que estava na mente de Jeová, na mente de Cristo, ele precisava morrer, porque os nossos nomes estavam lá. E nós fomos escolhidos por ele, pela sua presciência. Eu não estou falando aqui de predestinação. Fomos escolhidos e ele veio e anunciou o evangelho do resgate. E nós acreditamos nesse resgate, no poder da transformação do evangelho de Cristo. E passamos a ter direito nesse testamento. E ele morreu. E nós fomos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto essa é uma palavra digna de toda aceitação. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro não foi consagrado sem sangue. Precisava os sacrifícios de animais, né? Porque já apontava para o sacrifício de Cristo. O primeiro não foi consagrado
sem sangue. Por quê? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã e púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Tá vendo? Esse ritual foi feito lá, dizendo: este é o sangue do testamento que eles faziam lá no Antigo Testamento, que Deus vos tem mandado. Mas apontava tudo para o verdadeiro testador, que era Jesus Cristo. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Os vasos do ministério apontava para os vasos cheios do Espírito Santo, que foi purificado pelo sangue de Cristo, que somos nós, que estamos cheios, não de sangue de bezerro nem de touro, mas temos o sangue de Cristo correndo nas nossas veias, para a glória do Deus eterno. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus derramou para que nós possamos alcançar a remissão dos nossos pecados. E hoje nós podemos dizer que somos uma nova criatura na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que sacerdota e conhece, entende as nossas fraquezas e nos ajuda a vencer cada dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com esta palavra. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like e faça seu comentário. Deus abençoe seu coração.